Pessoal, estamos aí de volta com o Sofá do VR e a minha primeira convidada do ano é a psicóloga Daiane Rota Vilarim. Ela que vai falar com a gente sobre Janeiro Branco. Daia, obrigada por atender mais uma vez meu convite. A Daia que já é sócia aqui do Sofá e espero que retorne muitas outras vezes. Janeiro Branco. A campanha foi criada em 2014 em Uberlândia, Minas Gerais, por um grupo de psicólogos, isso, né, Daia? Isso. E alerta que os cuidados da mente são fundamentais para o bem-estar e para a qualidade de vida. Porque, mais do que nunca, Daia, devemos atentar no bem-estar emocional. Isso, essa campanha ela foi criada para voltar essa atenção especial à saúde mental, principalmente no início do ano, que é uma época que as pessoas fazem muitos planos, traçam metas para sua vida, tem aquela ideia da renovação do ano novo, por isso que é o Janeiro Branco, né? Esse simbolismo do ano novo, para incentivar as pessoas para que elas coloquem como plano na vida delas essa ideia de priorizar a saúde mental, de cuidar delas mesmas, não só traçar metas, né, de cunho profissional, de cunho financeiro, essas coisas que elas tracem em metas pessoais também. Mudanças de humor, tristezas repentinas, ansiedade, apatia, culpa, enfim, perda de interesse, solidão, são alguns dos inúmeros sinais que os transtornos mentais apresentam. A pergunta é, como que a gente consegue diferenciar uma tristeza corriqueira de uma depressão mais séria? Porque já que os sintomas são tão parecidos, né? Como a gente pode ligar aquele clique e dizer, pera, né? Tô precisando de ajuda sim. A principal diferença entre um transtorno mental e um sofrimento do dia a dia, porque sofrer no dia a dia é normal, passar por situações adversas é normal e a gente ficar mal com isso faz parte de um transtorno mental, é avaliar primeiro, esse é o principal, se esse sofrimento ele é clinicamente significativo. Isso quer dizer que se a pessoa é prejudicada nas esferas da vida dela com esse sofrimento, se está tendo prejuízo social, prejuízos no trabalho ou algum outro aspecto relacionado, por exemplo, ao sistema cognitivo dela, para poder avaliar isso. E também aí, não só a intensidade, mas também a frequência. Por quê? Porque dias ruins todos nós temos. Agora, ter um mês ruim, 40 dias ruins, 2 meses ruins, 1 ano ruim, é bom avaliar, porque a pessoa está em adoecimento mental, né? Uma frequência muito grande desse sofrimento é um indício também de adoecimento. Tá precisando de ajuda daí, isso, né? Tá precisando de ajuda. O filósofo coreano Han Byung-chul, acho que é assim que se pronuncia, diz que vivemos a sociedade do cansaço. Nossas doenças mentais decorrem do excesso que vivemos e da exigência de desempenho. O que fazer diante disso? Equilibrar as coisas, né? A gente vive, como dizem alguns psicanalistas, a gente vive a sociedade da performance. Todo mundo quer se mostrar muito ativo, muito inteligente, muito trabalhador, né? Em alta performance. Só que a gente sabe que isso leva a sobrecarga, que as pessoas adoecem, então tem que equilibrar as coisas. A gente, ao mesmo tempo, pode ser produtivo no trabalho e descansar. Na verdade, as coisas estão relacionadas. A gente não consegue ser totalmente produtivo por muito tempo se você não tiver essa parte do lazer, do descanso, do autocuidado, do estudo, né? É impossível ser totalmente produtivo se deixar essa esfera de lado e só focar no trabalho. É complicado achar esse meio termo, né? O equilíbrio é difícil. Em muitos casos, a saúde mental só é alvo de atenção quando chega a uma situação extrema, né? Como a depressão, fobia ou transtorno obsessivo compulsivo, conhecido também como TOC. Que sinais no dia a dia indicam que é preciso parar e repensar a vida? Primeiramente, aquela questão de antes, né? Avaliar esse sofrimento. Se está te causando grandes problemas na vida, ou se tu está vendo que tu está tendo prejuízos que não tinha antes com isso, é preciso reavaliar. E um bom indicativo também são as pessoas à nossa volta, os familiares, né? Começar a escutar melhor essas pessoas, porque às vezes as pessoas querem nos ajudar, dizendo, fulano, acho que tu não tá legal, porque tu não procura ajuda.
né? Tentar escutar esses familiares, que muitas vezes as pessoas caem em negação, né? Não, isso não está acontecendo, né? Não leva em consideração a opinião do outro. Então também observar isso, se no teu meio pessoal as pessoas estão apontando essas questões também. Diante dessa afirmação aqui, então, tipo, um toque já é um sinal que algo não está certo. Uma pessoa que tem, tipo, mania de limpeza compulsiva, né? Algo assim, isso é um sinal já que algo não vai bem e que precisa ser avaliado, ou pode ser só uma mania também? Depende, tudo depende, né? Porque o transtorno obsessivo compulsivo, ele causa sofrimento para a pessoa, né? A pessoa, por exemplo, tem aquela mania compulsiva de limpar extrema e ela sofre com isso, ela deixa muitas vezes de ir na casa de alguém, ela deixa de ter um contato social para ficar limpando, ou ela deixa de receber pessoas na casa dela porque as pessoas vão sujar e ela vai limpar, ou ela tá limpando o que já foi limpo a meia hora antes. Né? O toque é esse extremismo das coisas, então essa é a diferença entre uma simples mania e o toque. Mas tem que tentar avaliar também se essa mania não está sendo uma maneira de canalizar alguma outra coisa que não está legal e a pessoa está tentando fugir e usando essa mania como uma fuga, né? Então tem que tentar avaliar essas questões. Muito interessante. Quem sofre com o dia a dia estressante, mas não consegue se desvincular dele, por exemplo, largar um emprego que é sufocante por condições financeiras, o que fazer? Na verdade, isso a gente não pode dizer assim, larga o emprego, porque as pessoas dependem muitas vezes para comer desse emprego. Né? Então o que dá para fazer é na vida pessoal, investir mais tempo, né? Quando tá no trabalho, ok, é um lugar que tu não vai conseguir se desvencilhar naquele momento porque tu precisa daquele emprego. Mas tu pode investir na tua vida pessoal, passar mais tempo com a tua família, fazer coisas que tu gosta no teu intervalo de tempo que tu tá em casa, no teu descanso. Investir em você mesmo para tentar equilibrar essa balança. Se no trabalho não tá legal, pelo menos a vida pessoal vai ficar boa, vai ajudar a não adoecer, né? E claro, se não tá satisfeito com o trabalho, além de fazer isso, buscar outras oportunidades. As pessoas estão mais insatisfeitas com as carreiras e mais intolerantes com os percalços da vida do que no passado? Pelo menos parece que sim. Qual a tua opinião profissional disso, Dai? Eu acredito que talvez a globalização, o acesso à tecnologia esteja criando uma ideia para a gente que tudo está ao nosso alcance, ao nosso acesso fácil. Então, às vezes, a gente está criando, por exemplo, uma geração de crianças que não é muito tolerante à frustração. Né? E em contrapartida, mesmo assim, tem pais que estão educando muito melhor seus filhos do que 20, 30 anos atrás. Então, eu acredito que por mais que a gente tenha essa ideia dos tempos modernos, não significa que isso esteja de fato acontecendo, né? Porque tem o lado ruim, mas também tem o lado bom. Nós estamos evoluindo também. É verdade. Botando assim, viu, gente, como é bom conversar com quem entende. Como as redes sociais afetam a nossa saúde mental? Nossa, é um tema, né? É complexo, porque as redes sociais afetam em muitas situações. Primeiro que a gente tem uma hipervisualização das coisas, né? Porque através das fotos, das postagens, a gente enxerga corpos perfeitos, vidas perfeitas, carreiras perfeitas, né? Isso vai criando uma pressão, mesmo que a gente não perceba no dia a dia. A gente acaba se pressionando a buscar aquele ideal lá da rede social. E isso pode afetar em várias formas, né? Desde transtornos alimentares, na questão de distorção de imagem, até outras questões, por exemplo, de trabalho, que tem muita gente aí que prega que se tu quer alguma coisa é só tu correr atrás, como se fosse tudo muito simples, muito fácil, e isso acaba gerando frustração, porque às vezes as pessoas realmente se esforçam e não atingem aqueles resultados que aquela pessoa lá da rede social está dizendo que ela vai atingir. Ou fazer um mantra diariamente que pode atingir, ganhar fortuna desejada, né? Isso. Muita gente está vendo isso hoje em dia, esse trabalho na mente das pessoas. Isso complica bastante, eu acho, né, também. Porque passa uma falsa ilusão de que sim, é possível e pode ser fácil.
né? E não é. Essa ideia, a positividade, ela é muito boa, porque ela faz com que a gente veja as coisas de outra perspectiva, que a gente consiga compreender com mais facilidade muitas vezes as dificuldades. Só que aí tem aquela questão também da positividade tóxica, né? Que é essa questão de, só pensar positivo, aplaudir o sol, que vai dar tudo certo e ficar tudo ok. E não é bem assim, né? Não são soluções tão simples assim. E tu tocou num ponto importante. Na rede social, todo mundo é lindo, perfeito, bem-sucedido e não se tem problemas, né? E a gente carrega aquela carga do dia, acaba, eu acho, gerando alguns conflitos mentais mesmo. Já estou me consultando aqui, pessoal, uma autoanálise, né? Mas ela já está acostumada com a gente aqui. Daia, transtorno depressivo maior, transtorno bipolar, depressão pós-parto e o transtorno disfórico pré-menstrual são alguns tipos de depressão mais comuns que a gente escuta no dia a dia, né? Explica pra gente cada um deles e como saber identificar. Transtorno depressivo maior, ele é um transtorno depressivo, como fala. Essas denominações, primeiro eu vou explicar, elas vêm do Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que eles são elaborados pela Sociedade Americana de Psiquiatria, se eu não me engano, não tenho certeza. E são lançados de tempo em tempos várias edições, e essas edições cada uma acaba trazendo sempre transtornos novos, porque é feita uma análise da sociedade através de pesquisas, né, de produções acadêmicas, que acaba surgindo essas classificações. O transtorno depressivo maior está dentro dos transtornos depressivos, né? Significa que é um transtorno, basicamente explicando, porque tem critérios que a pessoa precisa atender para ter esse diagnóstico, né? É bem complexo para conseguir falar aqui. Eu gastaria uma hora para falar só do transtorno depressivo. Mas falando simploriamente, o transtorno depressivo é quando a pessoa tem sintomas muito graves de depressão, né? Crises de choro, ideação suicida, não tem energia para fazer as atividades do dia a dia como tinha anteriormente, e também está atrelado à duração desse transtorno, né? Se já faz muito tempo que ele decorre ou é recente, tudo isso é levado em consideração para chegar nesse diagnóstico. Qual é que é o próximo? Próximo é o transtorno bipolar. Famoso bipolar, né? Volta e meia a gente diz, essa pessoa é bipolar. Vamos ouvir o que é uma pessoa bipolar. Transtornos de humor bipolar, eles têm algumas denominações também, que nem os transtornos depressivos, que nem tem o transtorno depressivo maior, tem o transtorno depressivo breve, tem o transtorno depressivo menor, tem várias denominações. O transtorno bipolar também tem várias denominações, mas todos eles vão apresentar algumas características, né? Por exemplo, o básico, oscilações de humor. Tem dias que a pessoa tá bem, tem dias que a pessoa não tá tão bem, né? Às vezes ela tá, que nem no transtorno, tem o transtorno depressivo, transtorno de humor bipolar tipo 1 e o tipo 2, né? Que tem diferenciações, que em um a pessoa não vai ficar tão bem, alguns dias ela vai ficar sempre meio triste, daí vai ter dias que ela vai estar muito triste, né? Então vai ter essa oscilação para baixo do humor. Ou tem a pessoa que vai ter a gente chama de humor maníaco, que a pessoa vai ficar triste uns dias, outros dias ela vai ficar muito feliz, e aí ela vai sair gastar, ela vai fazer várias coisas, vai se sentir um super-herói, né? Que tem uma oscilação mais acentuada, mas os dois são transtornos bipolares, né? Então muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho depressão, mas aí ela vai ao psiquiatra, ela faz uma avaliação e ela descobre que ela tem bipolaridade, daí que ela porta esse transtorno, daí ela fica se questionando, mas como que eu tenho bipolaridade? Porque eu tô sempre triste, né? E não é bem assim, ele não é só os momentos tristes e felizes, tem essa oscilação também que a gente chama de hipomaníaco, é quando a pessoa dá só uma melhoradinha discreta assim e ela fica depressiva de novo. Nossa.
Qual é que é o próximo? E eu acho que dá para reforçar que a pessoa deve sofrer muito com isso, né? Sim, sofre muito, porque imagina... Porque é uma cobrança gigante, né? Por que eu fiz isso? Por que... Isso, aquela inconstância, né? Que dá aquela impressão de que não tem controle das situações, das coisas. Um dia eu faço uma coisa, no outro dia eu já tô pensando diferente, já me arrependo profundamente daquilo que eu fiz no dia anterior. É um sofrimento bem grande, mas existe tratamento e um tratamento muito eficaz, né, para os transtornos bipolares. A questão é a pessoa se manter em tratamento, né, que às vezes está muito bem, aí abandona os remédios, porque eu tô muito bem, eu não preciso mais do remédio, e aí volta as oscilações, né, manter o tratamento medicamentoso é o ponto-chave aí. Depressão pós-parto era o próximo. A depressão pós-parto, ela é assim popularmente conhecida, mas ela tem vários tipos também, né? Tem uma depressão que é um pouquinho mais breve, que a gente chama de baby blues, popularmente falando, que é as primeiras semanas, ali a primeira semana, 10 dias pós o parto, que tem uma queda muito grande de produção hormonal depois do parto, e aí a mulher fica um pouquinho chorosa, sensível, não quer ter muita gente por perto, quer ficar mais sozinha com o bebê, aquela sensação de insegurança de estar cuidando de uma nova vida, mas a baby blues, ela passa. Né? O que ela precisa é do apoio dos familiares. Às vezes ela vai se sentir insegura de pegar o bebê, de dar banho, essas coisas, ter familiares que ajudem. A depressão pós-parto mesmo, propriamente dita, ela acontece a partir de que passa esse período da uma semana, 10 dias, e ela decorre, ela começa a ficar realmente deprimida, triste, tem medo de tocar no bebê e machucar, ou tem medo que as outras pessoas, que nem agora tem a pandemia, que outras pessoas vão ter contato com o bebê e vão contaminar o bebê, quer se isolar de todo mundo, fica chorosa, tem pensamentos que não são muito bons em relação à saúde dela, em relação à saúde do bebê. Aí, quando é mais decorrente, assim, daí que a gente chama propriamente dito de uma depressão pós-parto. Aí o mais indicado é que ela busque tratamento, né? Busque um tratamento psicológico, se necessário, um tratamento psiquiátrico, às vezes também é necessário, e principalmente também o apoio da família, né? Auxiliar essa mãe aí que recém está acontecendo essa experiência, que é única e é difícil na vida de uma mulher, então precisa muito do apoio dos familiares. E ainda assim, temos outro transtorno mental pós-parto, que é a psicose, né? Que é quando uma mãe, ela pira mesmo, ela pensa em fazer mal pro bebê, fazer mal para ela mesma, ela fica incapacitada de cuidar do bebê e cuidar dela. Aí ela precisa urgentemente de, talvez até internação psiquiátrica. Então é bem importante que a família fique atenta no pós-parto, porque não é um período fácil para as mulheres no geral, e o apoio da família vai ser muito importante, tanto para identificar essas necessidades, quanto para auxiliar essa gestante. Muito bem. E transtorno muito falado, muitas mulheres têm, eu acho que, sei lá, eu diria uma média de 80%, o famoso transtorno, cadê ele aqui? Disfórico pré-menstrual. Daia, fala um pouquinho disso e por que ele é tão forte e consegue modificar tanto as atitudes das mulheres. Esse transtorno mental, ele entrou agora na última edição do DSM, ele ainda não tinha entrado, ele é um transtorno relativamente novo, mas ele é muito comum. Né? E antes achavam que era desculpa das mulheres muitas vezes para serem mal educadas, para serem grossas ou para chorarem, para não irem ao trabalho, e não é bem assim. Ele é um transtorno muitas vezes sério, que a mulher realmente precisa de medicação, precisa se afastar das pessoas nesse período, precisa às vezes de afastamento no trabalho, porque ele realmente interfere bastante. E por que ele interfere às vezes muito em mulheres? Porque parte da nossa modulação de humor vem dos hormônios. Os nossos hormônios femininos são responsáveis por essa modulação do humor. Por isso que quando a gente está para menstruar, ocorre uma alteração dessa produção hormonal, causando essas alterações de humor. Aí fica irritada, fica chorosa, sensível, né? Fica se sentindo feia, coisas desse tipo. Claro que também existe tratamento. Se a mulher fica
Lembrando que sentir TPM não significa que a pessoa seja portadora do transtorno, né? O transtorno, como eu falei lá no começo, tem que causar um sofrimento clinicamente significativo para esse indivíduo, né? Então, se a mulher sente que ela está tendo realmente um sofrimento muito acentuado com isso, existe tratamento, tem remédio, tem psicóloga, para tentar tratar essas questões para que esse período seja mais tranquilo e não atrapalhe a vida dela. Que períodozinho mais. Daia, todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão ou há uma faixa etária mais atingida por ela? Acredito que a faixa etária da meia-idade, do final da terceira, ali no começo da terceira idade, sejam faixas que sejam muito propícias a se desenvolver depressão. Por quê? Porque aos 20 e poucos anos a gente tem muitos projetos de vida, né? Uma pressão social muito grande com essas pessoas. Depois tem os filhos, também é um período um pouquinho mais difícil. Depois os pais começam a adoecer, aí então tem essa pressão também de cuidar dos pais idosos. Depois vem a própria velhice da pessoa, então ela tem que lidar com as questões de envelhecimento. Então eu acredito que pelas pressões, pelos fatores ambientais, esses períodos sejam os mais propícios a desenvolver uma depressão do que, por exemplo, a infância e a adolescência. Perfeito. A família é um fator importante, mas a gente sabe que muitas vezes, em muitos núcleos familiares, a depressão não é levada a sério, né? Tem tudo e tá aí, né? Reclamando. Ou, isso é preguiça, né? Como fazer para a família entender que sim, é uma doença e que é importante toda atenção e carinho? Eu acredito que o preconceito a gente cura com conhecimento. A família precisa, no caso, às vezes a pessoa que tem depressão, ela não tem muita energia para argumentar com a família sobre isso, né? Então, os profissionais que trabalham com essa pessoa, ou os amigos próximos, ou os familiares que não veem esse transtorno mental como uma frescura, devem fazer um trabalho de conscientização dessas pessoas, né? Trazer materiais que mostrem o que acontece, né? Os fatores químico-fisiológicos que acontecem no cérebro que levam à depressão, porque muitas vezes a pessoa, por as pessoas não enxergarem essa doença, acham que é frescura, e é uma doença muito séria e realmente causa um impacto fisiológico muito grande no cérebro. Então, talvez trazer esse conhecimento para essas pessoas, mostrar que realmente existe, mostrar as causas, o que está acontecendo quimicamente falando no corpo da pessoa, falar sobre as questões dos impactos que está tendo na vida da pessoa, tentar fazer os familiares enxergarem como fulano era antes e como fulano está agora, os prejuízos que o fulano está tendo com isso, que não está tendo nenhum ganho em ter esse transtorno mental. Depressão, ela pode ser hereditária, Daia? Agora pode ou... Na verdade, a gente considera que todo o transtorno mental, ele é 50% genética, 50% fatores ambientais, né? Então, sim, se eu tenho uma mãe com depressão, pode ser que eu tenha os genes que levam àquela depressão, apesar que ainda não se tem conhecimento de quais sejam os genes específicos que causam, por exemplo, a depressão ou outros transtornos mentais. A gente pode dizer que sim, a pessoa tem uma maior probabilidade de desenvolver, mas não significa também que ela vai desenvolver, porque os fatores ambientais precisam ser levados em consideração. O ambiente que desenvolveu aquela depressão na mãe pode não ser o mesmo ambiente que aquela filha agora está inserida. Então pode ser que aquela filha não vá desenvolver a depressão. Então vai depender de muitos fatores, é muito complexo para a gente dizer que é hereditário ou não, né? Que pode ser um fator hereditário. Tá. E lá em cima tu começou a falar, referindo ao transtorno bipolar, que tinha tratamento e tal. A depressão, todas têm como curar, tem como manter, Daia, uma estabilidade? Sim, todos têm tratamento. Na verdade, praticamente todos os transtornos mentais existe tratamento, né? Os transtornos mentais, os transtornos de personalidade, eles são um pouquinho mais complexos, né? Porque, como o nome diz, está na personalidade da pessoa. Então, eles são um pouco mais difíceis de tratar.
mas não significa que eles não tenham tratamento. Todos os transtornos mentais têm tratamento, então se a pessoa está em sofrimento por isso, tem que procurar ajuda porque tem tratamento sim. Tá, já. Pessoal, é sempre muito bom receber a Day aqui, ela sabe, e eu vou repetir, o Instagram dela lá tem dicas quentíssimas, ela faz vídeos especiais, a gente vai disponibilizar aqui embaixo no link o acesso ao Instagram dela, e vou pedir que a Day deixe também aqui o endereço que ela atende, o telefone e o próprio Instagram, né, Day? Uhum. Então, eu atendo na Rua Flores da Cunha, na galeria do Garden Plaza, lá junto com a doutora Graziele Sassi, e atendo também na 15 de novembro. Tem os dias da semana específicos que eu atendo em cada um dos lugares, então, né, as pessoas podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, se tiverem dúvidas sobre isso, que é @psicoanie, com 2 N's, ANNIE. Day, obrigada mais uma vez por atender o meu convite e esclarecer um pouquinho esses dados sobre o Janeiro Branco e essas doenças, né, que precisam sim ser levadas a sério. Nosso bem-estar, gente, é muito importante. Fique atento aos primeiros sintomas e procure um profissional adequado.